gastrite, né? Todo mundo, o povo fala, eu tenho gastrite, os médicos também, o médico fala, eu tenho gastrite, mas gastrite é uma doença muito complexa, tem muitos tipos de gastrites, e particularmente tem uma gastrite que é muito difícil diagnóstico clínico, o diagnóstico endoscópico também não é fácil, tem que ter experiência, e o diagnóstico anatomopatológico também é difícil, tem seus critérios, e é uma doença relativamente prevalente, principalmente em pessoas de idade, e algumas pessoas jovens também, e também a terapêutica é difícil e é complexa, então é um tema assim que vale a pena ser discutido. Tem dois casos, esses dois casos, eles foram diagnosticados, um é daqui da gastroclínica, o outro veio de fora, e acabou vindo para cá fazer essa reavaliação com vocês, e são casos que são difíceis, porque esse tipo de gastrite atrófica, a autoimune, que é uma gastrite que tem muitas consequências para o paciente e tal, é difícil a gente diagnosticar sem ter nenhuma informação clínica, sem ter alguma suspeição do endoscopista nesse aspecto também, sabe? Então eu quis juntar uma comparação entre os achados endoscópicos e o que tinha de informações clínicas desse paciente para o que a gente achou na histologia, para tentar abrir um caminho para a gente chegar aprender a procurar melhor essa doença, que é muito rara para nós. A gente costuma ver muita gastrite atrófica, mas não gastrite atrófica autoimune, é muito difícil a gente encontrar. Por isso esses dois casos acabaram entrando em baila por causa disso. A gente vê um monte de gastrite atrófica, a gente não tem informação clínica, não sabe como está o estado da paciente e a gente não consegue chegar. Então eu quero discutir um pouco isso hoje com vocês, para dar uma enriquecida no tema. Então aqui só para dar como tem várias pessoas aqui, só para mostrar um pouquinho as partes do corpo, né? Então, as gastrites pegam, esse é o estômago, aqui o duodeno, tal, esôfago, aqui no fundo gástrico e no corpo gástrico. Quando existe uma gastrite atrófica do tipo autoimune mesmo, verdadeira, ela se concentra mais nessas regiões aqui, e menos no antro. E a outra gastrite, que é a gastrite atrófica, mas não é autoimune, ela comete o antro e depois também o corpo, porque existe uma atrofia progressiva ascendente dessa mucosa do estômago. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho para vocês. Bom, aqui eu peguei um modelo, porque na patologia e na endoscopia, a gente trabalha por referência comparativa. Então, vocês têm que ter uma imagem na cabeça de vocês, rapidinha, só para ter uma base de entendimento da aula, do que é o normal e do que não é normal. Então aqui a gente tem uma foto de uma mucosa de corpo gástrico normal, então vocês veem aqui as células mais alaranjadinhas aqui, que são as células parietais, oxínticas. Aqui uma mucosa normal de antro gástrico, você vê as células principais aqui mais ou menos nessa região. Depois aqui um detalhe da mucosa de corpo gástrico com as células oxínticas aqui parietais, com citoplasma alaranjadinho. E aqui um detalhe da mucosa de corpo, de antro. Você vê aqui o epitélio foveolar, colunar simples, sem metaplasia de nenhuma espécie. E aqui uma foto só de uma gastrite crônica para vocês terem uma ideia. Então existe uma mistura dessas pequenas bolinhas pretas, que são os linfócitos, entre as glândulas, a parte superficial foveolar, que é essa daqui que vocês estão vendo, e a parte mais profunda da glândula, onde estão essas células aqui, enterocromafins, e as células principais. Então, só para dar uma ilustrada aqui. Bom, aí o conceito de gastrite. Então, a gastrite é um grupo heterogêneo de alterações macro e microscópicas da mucosa. Vocês vão ver depois nas fotos endoscópicas uma macroscopia dessas alterações, decorrentes de uma injúria gástrica, que pode ser muito variada, né? Usualmente associada a uma resposta inflamatória aguda ou crônica, ou mista. Então, vocês viram naquela outra foto que bastante linfócitos indica uma gastrite crônica. Aqui só um histórico rapidinho aqui, quando começou a se tentar classificar as gastrites, o Schindler em 1947 classificou em gastrite crônica superficial,
atrófica e hipertrófica. Devia ser aquelas gastrites de Menetrier, assim, com hipertrofia de pregas. Depois, em 1972, Whitehead distingue a gastrite crônica superficial da crônica atrófica, descreve as alterações antrais do corpo gástrico, documenta a metaplasia intestinal e a atividade inflamatória da gastrite. E o grau, a intensidade da atrofia também entra nesse aspecto. Então, atualmente, depois que se regularizou isso no sistema Sidney, se classificou a gastrite em gastrites atróficas de acordo com a provável etiologia. Então, do grupo A, ficou as autoimunes verdadeiras, que são essas difíceis para a gente diagnosticar, que são chamadas gastrite atrófica difusa do corpo ou do tipo A. E as gastrites multifocais, que são essas pangastrites A e B, cuja atrofia acomete as duas partes, tanto o antro como o corpo, e cujo agente etiológico principal é o H. pylori. Então essa aqui é o arroz com feijão da gente aqui, no dia a dia de vocês. A gente vê um monte de endoscopias, faz um monte de biópsias e sempre fica nesse padrão aqui. É difícil a gente conseguir espontaneamente dar essa ideia de gastrite autoimune verdadeira. Então, as características dessa gastrite autoimune verdadeira são um infiltrado de linfócitos, aquelas bolinhas pretas que vocês viram, na mucosa e submucosa, principalmente do corpo e fundo, que é aquela parte superior do estômago. E existe uma degeneração e uma depressão das células parietais e principais e uma substituição desses componentes por células mucosas e do tipo intestinal. E às vezes você tem hiperplasia da mucosa gástrica. Então por que isso aqui é importante a gente colocar aqui? Porque na fisiopatologia da gastrite atrófica, vocês vão ter uma população de linfócitos, aquelas bolinhas pretinhas, que são CD4 e do tipo T helper. Atualmente é o modelo mais aceito. E essas células, elas se localizam em cima das células parietais, jogando os anticorpos em cima das células parietais para afetar aquele sistema de H+, K+, ATPase. E isso gera toda a complicação futura, todos os outros eventos decorrentes da agressão a essas células. Então, o que é isso aqui? Ah, bom. Essa aqui foi uma colaboração do professor Mauro, assim, de última hora, para a minha aula, para a gente ver os fatores negativos em relação ao câncer gástrico precoce e essas alterações aqui. Para ele quis enriquecer a minha aula com isso daqui. Então vocês veem, tem a predisposição familiar, o câncer gástrico familiar de primeiro grau, as gastrectomias, obesidade, tabagismo, alcoolismo. Então muitos esses fatores também são importantes na atrofia da mucosa gástrica, na evolução da metaplasia intestinal depois para adenocarcinoma. Olha aqui, ó, e os fertilizantes com nitrato, alimentos, síndrome de imunodeficiência, anemia perniciosa, que é a consequência dessa destruição das células parietais por essa reação autoimune aí, é uma das consequências da anemia megaloblástica, a anemia perniciosa, e a infecção pelo H. pylori também tem o seu papel. Esse modelo que a gente falou do CD4 helper é importante por quê? Porque eles descobriram que quando você pega esse CD4 e linfócito e injeta em camundongos, e você faz um modelo em camundongos, você destrói as células do camundongo, ele faz a gastrite atrófica com anemia perniciosa, megaloblástica, todas as consequências de hiperplasia de célula enterocromafim, e aí você faz o quê? Você suprime essa reação imunológica com um tratamento corticoterápico, por exemplo, no camundongo. O que acontece? As células tronco da mucosa gástrica repovoam essas glândulas e revertem o processo. Então acaba a atrofia e volta, você recupera essa função. Eu acho isso importante porque talvez se a gente conseguisse fazer um diagnóstico precoce da gastrite autoimune verdadeira, se pudesse reverter esse processo, ou pelo menos impedir que ele se progredisse, né? Eu achei bacana isso daí. Então tá. Daí, o que mais? Recomendações para o estilo de vida. Então, fatores positivos. Aqui, ó, vitamina C, bastante suco de laranja, atividade física regular, manter um peso saudável, dieta rica em frutas, verduras e grãos,
baixa quantidade de gordura saturada e gordura trans, pequena quantidade de vinho, proteger-se contra doenças sexualmente transmissíveis, evitar excesso de sol. Puxa vida, Maurão, essa é boa, hein? Rastreamento regular de mama, do câncer de mama, colo de útero e câncer coloretal. Bom, então tá aqui. Então agora eu queria que o mestre Maurão, passa essa? Mestre Maurão comentasse a endoscopia, porque ele é mestre nesse negócio. Então, sobre gastrite, os alunos até tiveram AVC, mas gastrite é uma entidade endoscópica e histológica, não é clínica. Então, se você vê na clínica gastrite, você não pode dizer, tenho gastrite, você não chama assim, vocês lembram? Como é que chama? Fala alto. Dispepsia funcional, se for uma gastrite que não tem o substrato orgânico, né? Se você não tem lá uma úlcera, um câncer, alguma coisa, se chama dispepsia funcional. É aquela. Como é que descobriram isso? Então, as pessoas, primeiramente, haviam sintomas que eram parecidos com úlcera, com dor epigástrica, acordava à noite o paciente com dor, melhorava com a alimentação, melhorava com o inibidor de bomba, daí eles chamavam esses pacientes de pacientes funcionais, né? Dispepsia funcional tipo úlcera. Aí tinha pacientes que não tinham dor epigástrica, mas eles tinham distensão, empachamento, náuseas, mal-estar, comia um pouquinho, pensava que já tinha comido bastante, saciedade precoce. Esses pacientes, eles agruparam esses sintomas que não tinham dor e tinham esse, chamaram dispepsia funcional tipo desmotilidade. E aqueles que não se encaixavam em nenhum dos dois, lógico, dispepsia inespecífica. Aí essa é a classificação básica, mas o paciente deve ter esse sintoma por 12 semanas consecutivas ou durante um ano, 12 semanas. Quer dizer, não é o paciente que foi na biele, bebeu, tomou, ficou mal no outro dia, ou comeu uma feijoada. Esse não é dispepsia, isso é passageiro, então é uma digestão, alguma coisa recente. Então, esse conceito é o conceito clínico de quem tem sintomas dispépticos do aparelho digestivo alto. Você tem que retirar sintomas de doença do refluxo, que tem que afastar, a doença do refluxo é outra coisa, está naquela caixinha, e essa que nós falamos é a dispepsia funcional. É claro, se tiver diarreia e outros sintomas, você chama de intestino irritável ou outras coisas, mas isso também é outro assunto. Somente essas que ficam na região epigástrica, né, esse mal-estar, se for dor, você chama tipo úlcera, que é o sintoma principal, e se for estufamento, má digestão, peso, tal, você chama de desmotilidade. Então, a gastrite, na verdade, você não pode dizer assim, eu tenho gastrite. Tudo bem, você pode ter gastrite, mas e os sintomas batem? Muitas vezes o paciente tem lesões intensas e poucos sintomas, e outras vezes poucos sintomas e bastante lesões. Então, não confere isso, a não ser numa gastrite erosiva, que pode ser que pode bater mais os sintomas. Mas aqui, para mostrar para vocês inicialmente os aspectos, como o doutor Alexandre mostrou, as partes do estômago. Então, as células no estômago são diferentes. As células que tem na região do fundo e corpo, elas são células parietais, tem esse tipo de fovéolas. Essa aqui, o paciente estava um pouquinho inchado, essas fovéolas, mas foi bom porque ressaltou bem. Então, esse aspecto de fovéolas pequenas, esse aspecto dessas ranhuras, a gente vê essas bolinhas que nos fazem pensar, então, na região do corpo gástrico, são células parietais oxínticas que produzem ácido clorídrico. E esse aspecto, as fovéolas mais alargadas, alongadas, são da região do antro gástrico, são células que produzem, então, a gastrina, que estimula a produção do ácido. Então, esse é o aspecto da mucosa normal, né? Com um aumento aqui de 115 vezes, e com uma cromoscopia eletrônica, dando um contraste. Então, dessa forma, a gente consegue diferenciar as células e a gente está querendo tomar o lugar do patologista em algumas coisas que a gente vê muito mais e vê macroscopicamente. E o patologista vê um pedacinho lá e, às vezes, ele não consegue definir, fica ali se batendo naquele pedacinho. E a gente sempre fica brigando com eles, porque a gente olha aqui e fala, não, mas o negócio é assim. Fala, mas o pedacinho não tinha, né? Então, a biópsia, às vezes, não tem o que você vê macroscopicamente. Aqui é um aspecto do estômago sem aumentos, um aspecto normal, em que você vê
uma diminuição das pregas aqui da região do corpo antro, aqui já na transição, com a ausência daquelas pregas assim, bonito, aquele pregueado bonito. Aqui uma região, uma forma de retrovisão, já é da paciente, que o doutor Alexandre vai discutir esse caso. Então a gente não vê muitas pregas, assim, o paciente tem uma ausência das pregas, significando já um dado para atrofia. Nesse aspecto também você consegue ver, não tem um aumento tão próximo, mas a gente consegue, se com muita boa vontade, ver algum vaso da submucosa, que é um dos sinais da gastrite atrófica, e a gente com o aumento, então, consegue melhorar esse aspecto. Então, com o aumento de 70 vezes, a gente consegue ver o vaso da submucosa. Aqui não dá para ver bem, mas você vê, esse é o principal. Você vê que tem quase que dá para sugere um adelgaçamento da mucosa. Então parece que ela é mais fina, né? Olha, e você vê os vasos da submucosa que normalmente você não vê, né? Tem alguns aqui, uns aspectos que o doutor Alexandre falou das classificações de gastrite. Só lembrando que a gastrite mudou a sua classificação para sistema Sidney na década de 80, quando o Marshall redescobriu, né, porque já tinha sido descoberto, mas ele redescobriu a bactéria H. pylori, que foi a base da classificação que é utilizada mundialmente hoje, que é a classificação do sistema Sidney para gastrite crônica, né? Porque nós temos a gastrite aguda, a gastrite crônica e a específica, que nós vimos que a específica é aquela que mostra lá doença autoimune, Crohn, etc. Várias doenças, várias gastrites específicas. Esse é o aspecto, então, endoscópico. Fixar bem aqui a imagem vascular presente, com pouca insuflação, e que sugere gastrite atrófica. A região do antro gástrico também já pode se ver, por causa das fovéolas, a gente pode identificar que é antral. Essa aqui bem claro que é a região antral. Então, agora só a parte de histologia. Né, bem claro para vocês essa imagem, né, de atrofia, para vocês imaginarem aqui como fica na parte histológica. Bem, agora que o Maurão deu essa força para a gente na endoscopia, lembrem daquela palavra pedacinhos que ele falou que a gente tem para analisar. Então, acontece o seguinte. Esse aqui é um modelo de gastrite atrófica autoimune, que na patologia moderna, hoje em dia, nós temos elementos interessantes para analisar isso daqui. Então, você tem desde elementos imunistoquímicos até alterações da mucosa. Então, se vocês lembrarem daquele primeiro slide que eu falei, da mucosa normal, o que é importante para nós patologistas, para nós podermos analisar e dar esse diagnóstico de gastrite atrófica, eu vou comentar algumas coisas. Então, aqui vocês veem a mucosa do corpo, que era aquela que tinha células parietais, alaranjadinhas. Aqui você vê que ela está com a espessura diminuída e com poucas células, aquelas células parietais. Não, esse aqui é um modelo que eu peguei da internet para vocês verem. Depois eu vou entrar no caso. Calma lá. Então, vocês veem aqui, é isso aqui. Quando você tem a glândula gástrica de fundo e corpo, com aquelas células alaranjadinhas que a gente mostrou, vocês veem que existe uma intensa centralização desse infiltrado linfocitário, esses linfócitos CD4 helper que eu falei para vocês, eles estão aqui destruindo ativamente essa glândula. Eles estão entrando numa interface com as células parietais para focar a atenção deles e a reação imunológica deles nessas células. Então, isso na morfologia. Então, você bate o olho, está na HE, está vendo a gastrite, você chega nesse padrão, você começa a dizer, opa, essa gastrite aqui, ela pode ser uma gastrite autoimune. Aqui você tem um outro aspecto, existe um aumento das células enterocromafins e elas se projetam para dentro da luz dessa glândula, que é a glândula do corpo e fundo. Então vocês veem que tem umas coisas, isso aqui tem um apelido aí em inglês que é snout, que é focinho. Como se tivesse um focinho se projetando para dentro da luz da glândula. Isso aqui a gente vê isso aqui, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que achar isso aqui. Mas tem que relatar, porque esse aqui é o conceito atual, histológico, para a gente poder dar o diagnóstico com mais segurança, ou pelo menos induzir
o médico, o endoscopista, o gastro, para falar, olha, pode ser uma gastrite atrófica autoimune. Aqui, a metaplasia intestinal clássica, nós vamos ver depois, e às vezes você encontra outras metaplasias, a metaplasia pilórica fora do lugar dela, e a metaplasia pancreática, você vê aqui alguns ácidos e ductos de tipo pancreático dentro da mucosa do corpo gástrico. Além disso, você ainda pode ver uma hiperplasia de células enterocromafins, são essas mais pretinhas dentro da glândula, e isso aqui é reacional, porque como você não tem aquele sistema de produção de ácido clorídrico, e você começa a ter uma hiperplasia de células enterocromafins e começa até chegar nos tumores carcinóides, hiperplasia de células G e todas aquelas complicações da falta desse equilíbrio dinâmico do fator intrínseco da produção do ácido clorídrico aqui, né? Então aqui na imunistoquímica você faz uma cromogranina, você vê todas as células enterocromafins aqui e elas estão extremamente aumentadas e hiperplásicas nesse slide. Então isso aqui futuramente vai ser o quê? Um tumor carcinóide gástrico, uma hiperplasia de célula G, qualquer coisa secundária a essa falta desse feedback que não funciona. Tá? Então esse é o modelo ideal para você fazer um diagnóstico de gastrite atrófica autoimune. Lógico que nunca está desse jeito, né, na vida real. Aí vem aquela história dos pedacinhos. Bom, só um pouquinho ainda da atrofia gástrica. Você pode se estimar clinicamente pela diminuição ou ausência da secreção gástrica, essa atrofia gástrica, e pode ser nas duas condições, tanto na gastrite autoimune como na gastrite atrófica não autoimune, que é essa mais frequente. E o aumento da gastrina no sangue também é um bom indicador para essas situações. Esse estado de hipocloridria e acloridria geram esse aumento da gastrina secundária. Esses níveis elevados de gastrina na gastrite atrófica autoimune são observados em até 90% dos pacientes. E aqui ele diz que a gastrite atrófica autoimune é a causa mais comumente de hipergastrinemia. Eu discordo. Eu acho que as outras gastrites que a gente vê na prática, nesses dois casos elas tinham uma gastrinemia elevada. Uma delas tem 13.680 de gastrina e a gastrite é uma gastrite normal. Olha aqui. Então o primeiro caso, ou o segundo caso, não sei, depende da ordem. Ele é essa senhora aqui, a dona Diolinda, de 55 anos, e ela tinha uma gastrite erosiva no antro e tinha uma gastrite linfocitária de corpo. E aí o endoscopista me informou que ela tinha 16.390 de gastrinemia, né? Então é um quadro bem forte. E o segundo caso, que é essa da senhora aqui, de 61 anos, ela tinha uma hernia de hiato, uma pangastrite endostrópica atrófica leve e uma anemia perniciosa. Então, se a gente tivesse até sabido isso antes, talvez a gente pudesse pensar melhor nesse aspecto. Bom, aí ainda em relação à fisiopatologia, se considera esses autoanticorpos contra a célula parietal, podem ser detectados nessas gastrites autoimunes puras, né? E se questiona se esse H. pylori pode atuar como um gatilho nessas relações de autoimunidade mediada que evoluirão para a gastrite autoimune. Como eu falei para vocês, aquela história do CD4, CD-helper é a coisa mais assim atual em relação a isso. A diminuição de células parietais causa a diminuição da produção do fator intrínseco e prejudica a absorção da cianocobalamina. E aí tem aquele quadro da produção da vitamina B12 e que culmina com a anemia perniciosa, anemia megaloblástica. Então, na classificação da gastrite atrófica autoimune, a recomendação atual do sistema Sidney, que foi atualizado em 1994, ele recomenda essas aqui, 5 biópsias, 2 no antro, 2 no corpo, em ambas as curvaturas e uma na incisura, em frascos distintos para cada uma dessas áreas. Por que eu digo isso? Porque quando você pega um quadro de metaplasia pancreática, de metaplasia pilórica, e você está num momento de uma biópsia em que os fragmentos foram destacados, você não sabe realmente se aquela imagem que você está vendo é do antro ou é do corpo. Porque se aquele corpo foi completamente destruído pela progressão da gastrite autoimune e da mucosa gástrica, você não pode valorizar um achado porque não tem mais glândula de corpo
e uma acentuada atrofia com metaplasia pilórica, com metaplasia pancreática e tal, tal. Então, por isso que o pessoal do sistema Sidney está insistindo nisso daqui, porque aí a gente fica perdido, porque os pedacinhos, eles ficam soltos. Então, você fala, será que isso aqui é antro verdadeiro ou corpo verdadeiro? Então, isso é um problema. Então, vocês veem que às vezes acontece. Até não é muito frequente, mas acontece. Aqui, ó, levamos sorte, uma biópsia muito bem representada, uma amostragem grande, aderida aos locais topográficos, aí a gente fica orientado. Bom, então o que eu vir de alteração nessa região, eu posso considerar como alteração do corpo baixo, aqui do corpo alto e daqui do antro. Então aí é uma beleza. Tá? Então, nesse caso aqui, vocês veem, aqui tinha uma amostragem boa do antro. Aqui, do corpo alto, o fragmento saiu muito pequenininho, aquela história dos pedacinhos que o professor Mauro estava falando. E aqui, então, o fragmento também é pequenininho. Então, isso aqui também é meio complicado para você tirar leite de pedra aqui, pensar numa gastrite autoimune e tal. É complicado. Então, ó, esse é o caso. Tá vendo? Então, vocês veem aqui uma mucosa de antro aqui, um pouco fragmentada e tal, e às vezes por artefatos e tal. Isso aqui é uma visão de longe. Vocês veem que já tem uma certa aglutinação de células aqui inflamatórias, fica mais denso. Aqui de perto, vocês veem aqui aquelas fovéolas estão mais ou menos preservadas e vários linfócitos aqui no meio. Não vou me ater muito à histologia para vocês não dormirem. Então aqui, ó, uma aglutinação de linfócitos difuso, escassas glândulas, parte foveolar da glândula, poucas células. Olha aqui, ó. Também aqui você já começa a ver uma certa vacuolização, esboço de metaplasia intestinal. Você vê toda a mucosa. Né? Ó, aqui já a mucosa do corpo gástrico, ó, aquelas células róseas que a gente estava vendo lá, que são as células parietais do fundo do corpo gástrico. E um infiltrado bem discreto. Então é um processo extremamente crônico, de evolução lenta, já que a gente vê isso, mas a gente não vê aquelas outras alterações que eram necessárias para pensar em gastrite autoimune, nesse material. Aqui no outro caso, a amostragem foi bem maior. Então você já começa a ver diferenças entre as glândulas aqui, tá vendo? Aqui a mucosa, todo esse material é de mucosa de antro. Então a gente vai se ater mais a essa parte, que você já observa que aqui é túnica muscular, e uma atrofia. Hã? Todas essas imagens que eu estou mostrando são daqueles dois casos que... Isso, tá. São daqueles dois casos, isso aí, daqueles casos que o Dr. Mauro mostrou. Então aqui, ó, naquela área que eu mostrei no círculo, vocês começam a ver já uma atrofia das fovéolas, aqui algumas fovéolas normais, aqui áreas atróficas, redução das glândulas e um pequeno infiltrado. Tá? Ó, aqui no grande aumento, ó, fovéola normal, epitélio colunar, você vê alguns linfócitos no meio dessa fovéola, mas uma atividade intraepitelial linfocitária baixa. Aqui você tem já aquelas glândulas mais reparativas, o infiltrado linfocitário discreto, e já começa a ver eosinófilos. Tá? Aqui plasmócitos também se consegue ver. Então, você vê um processo crônico, reativo. Os eosinófilos estão aí, não sei muito bem para quê. Olha, aqui a fovéola está praticamente destruída, aqui vocês veem vacuolização superficial, começando uma metaplasia mucinosa, indo para uma metaplasia intestinal. Aqui o interstício com hemácias e poucos linfócitos. Tá? Não tem hiperplasia, olha aqui ainda estamos no antro. As fibras musculares, bastante eosinófilo. Então não sei o que levou. Bom, o eosinófilo aparece em uma série de condições medicamentosas e até imunoalérgicas também, né? Mas ainda não tem assim. Então aqui no outro caso, vocês verem aqui de longe, finalmente, ó, a mucosa do corpo normal, para vocês terem uma ideia da espessura, metade da espessura são células parietais aqui, e aqui o fundo das glândulas. Então vocês veem aqui ilhotas de células parietais e o resto é tudo atrofia já. Então vocês veem que está bem diferente do padrão normal. Olha aqui, ó. Então aquele campo, ó, que vocês terem uma ideia do normal, aqui uma grande atrofia do espessamento, aqui a muscular da mucosa, e ó, a mucosa só tem isso de espessura. Não tem mais quase glândula aqui. Então poucas glândulas e esse infiltrado. Mas não tem aquela hiperplasia de células enterocromafins, aquelas coisas que eu mostrei para vocês, hiperplasias e
e alterações que possam... Olha, e aqui tem Helicobacter pylori. Eu tenho certeza que o Helicobacter pylori teve algum papel nisso aqui. Essas células aqui, ó, com essa metaplasia de células de Panet, de intestino delgado. Então, você vê que é uma atrofia bem crônica, bem avançada. Aqui, células com vacuolização citoplasmática de metaplasia intestinal, um infiltradinho linfocitário discreto e eosinófilos. Aqui, ó, eosinófilo aqui também, plasmócito e linfócito. Então, foi um processo crônico que se arrastou, mas não é uma gastrite, nenhuma das duas, né? É uma gastrite autoimune verdadeira. Então, essa aqui, que é uma pangastrite, porque pega corpo e antro, ela é não autoimune, com atrofia e metaplasia intestinal. E ela tinha o Helicobacter pylori focal ainda. Então, ele tem um papel na evolução dessas gastrites. E aqui a outra, uma gastrite atrófica com metaplasia intestinal, não autoimune, e não foi evidenciado Helicobacter pylori, porque tinha uma grande atrofia, já não tinha mais aquele epitélio foveolar normal, então o Helicobacter se coloniza ali, ele não se coloniza na metaplasia intestinal. Então, por isso, as duas não pudemos enquadrar totalmente como gastrite autoimune verdadeira. Tá? Então, basicamente, isso aqui, alguns livros que vocês podem ler para quiser estudar essa coisa. Aqui o Robbins de 2010 está bem didático aí para os alunos, tem isso aqui bem explicadinho. Esse artigo da classificação do sistema Sidney, e esse artigo aqui tem aquele modelo de patologia para o diagnóstico da gastrite autoimune que eu peguei para vocês. Aqui, quando vocês forem passear, ó, nos Andes, tem um Vale Sagrado dos Incas aqui. Ó, parece o Indiana Jones esse cara. Tá. Obrigado, viu, gente? Se a gente tem uma visão endoscópica